Maria Letícia Fagundes solicita a submissão ao plenário do parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Eu não. Quem tinha que discutir era o presidente. Vereadora doutora Maria Letícia, em discussão. Autora do requerimento. 10 minutos prorrogáveis, vereadora. Vossa Excelência tem. Nós estamos marcando no cronômetro. Travou tudo. Nós estamos cronometrando, tá, vereadora? Nós estamos cronometrando. 10 mais 10, né? 10 mais 10. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras, a quem nos ouve pelas redes sociais, aos presentes aqui no plenário. Eu trago para submeter aqui ao plenário um projeto que institui o Programa de Política de Ocupação para atividades de grupos esportivos nos parques e praças, nas áreas públicas de uso comum no município de Curitiba. Alguém se recorda aqui do grupo da yoga, lá no nosso Jardim Botânico? Eu vejo vários vereadores se manifestando aqui. Então, é justamente isso que eu quero regulamentar. Acho que Curitiba tem um importante papel de tratar da ocupação dos seus lindos, belíssimos parques. Nós fizemos, na época em que houve a situação no Jardim Botânico, uma audiência pública aqui. Trouxemos as assessorias esportivas que ocupam os parques de Curitiba, a yoga também. E houve um debate, e isto, na época, pareceu que havia um consenso de que necessitaria a regulamentação dos espaços dos parques, porque, num certo momento, todas as assessorias escolhem um único parque, que é o nosso conhecido Parque Barigui. E nós temos parques belíssimos em Curitiba. Eu, como corredora de rua, costumo fazer os percursos interparques e conheço vários deles e sei da importância de ocupar todos os nossos parques de maneira organizada. Bom, o projeto de lei fala, no seu artigo 1, fica criada a política municipal de utilização dos parques de Curitiba com o objetivo de normatizar a utilização de parques e praças públicas por assessorias de esportes, visando estabelecer a forma que as assessorias e grupos esportivos podem utilizar os logradouros públicos no município de Curitiba. A ocupação dos parques e praças públicas, no seu artigo 2, por grupos esportivos, deverá observar regras específicas de delimitações estabelecidas e regulamentadas pelo Poder Executivo. E no seu artigo 3, fala, para o melhor aproveitamento dos espaços públicos destinados ao lazer e esportes, fica o Executivo Municipal autorizado a estabelecer rodízios de ocupação para a utilização do espaço público, para a ocupação dos espaços por assessorias e grupos privados. Esse projeto passou pela CCJ e o parecer do Projuris, passou pelo Projuris, e o parecer emitido, ele discute, num certo momento aqui, embora ele tenha dado seguimento ao projeto, um certo questionamento em relação à inconstitucionalidade, que foi logo esclarecido por decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a instrução do Projuris e o próprio parecer da Comissão de Constituição e Justiça, não há invasão de competência, logo não há inconstitucionalidade nesse ponto. O suposto vício de técnica legislativa não existe de fato. O texto da proposição é claro e em nada se limita a aconselhamentos. O único artigo em que se dá liberdade ao Poder Executivo é o artigo 3 da proposição, e isso ocorre porque, em virtude da diversidade dos tamanhos e extensões dos parques e praças, o Poder Executivo terá a possibilidade de análise de caso a caso, de acordo com a conveniência da necessidade, da medida e da aplicação. Se o texto fosse impositivo, senhores, como orienta o parecer do relator, neste caso,
o Poder Executivo deveria estabelecer um rodízio, independentemente da demanda de cada parque. O que a gente vê que não é necessário, ou seja, ele será impositivo quando existir a demanda. Logo, pois não, vereador. E eu acho que seria uma maneira do Poder Executivo estar liberto disto e poder organizar de modo regular, sem dar preferências, mas dando igualdade de direito a todos os usuários. Não somente falando das assessorias que ocupam os nossos parques, os números são imensos, é uma alegria ver os parques ocupados pelas assessorias e pelas pessoas que praticam o esporte, é fantástico. Então, eu trouxe aqui para submissão, visto que não há inconstitucionalidade, muito obrigada, visto que não há inconstitucionalidade no projeto, e o número de pessoas que ocupam o parque, olha só, em torno de 32 assessorias desenvolvem atividades nesse espaço. A média mensal é de 18 mil atendimentos pelas assessorias nos parques de Curitiba. E a tendência é que isso cresça e muito. Se a gente não regularizar isso, se não houver uma forma organizada de se estabelecer a ocupação dos nossos parques, uns parques serão mais ocupados que outros, em detrimento de outros. E a gente tem que pensar que traz muita vantagem a ocupação dos nossos parques. Primeiro, a questão da própria segurança. Se eu tenho um parque que está lá sendo ocupado por esportistas, correndo durante o dia, ou mesmo à noite, em Curitiba agora informo que no verão é comum que as pessoas corram nos parques durante a noite. O Parque Tingui, por exemplo, está muito bem iluminado. Recentemente o prefeito inaugurou uma nova iluminação que permite frequência com segurança dentro do parque. Então, essa regularização dos parques é necessária, ao nosso ver, mesmo porque isto é uma demanda da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O parecer da Secretaria Municipal de Esportes, antes que alguém me pergunte sobre isso, já foi favorável também, dizendo que não compete, na verdade, a eles essa regularização, compete à Secretaria de Meio Ambiente. E o parecer do Meio Ambiente é favorável também a que se regulamente. Portanto, eu peço voto positivo para essa minha proposição. Muito obrigada. Continua em discussão. Continua em discussão, vereadora Julieta Reis, para discutir. Peço assessoria, a partir de agora, acione o cronômetro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, na condição de membro da Comissão de Legislação, não fui relatora e também não sou presidente da Comissão de Legislação. O presidente da Comissão de Legislação, doutor Valmir, está aqui presente. Mas vim falar como membro da comissão que votou favorável ao parecer do vereador Felipe Braga Cortes. O parecer é do Felipe Braga Cortes, meu querido amigo e primo. A Comissão de Legislação fez uma análise. E eu, com todo respeito, doutora vereadora Maria Letícia, eu tenho um respeito imenso por Vossa Excelência, como médica, como vereadora, como lutadora pelas causas da cidade, eu tenho um respeito imenso do ponto de vista pessoal. Mas a questão aqui a gente analisa do ponto de vista legal. Então, o programa, a ementa do projeto de lei diz, institui programa de política de ocupação para atividades de grupos esportivos nos parques e praças nas áreas públicas de uso comum do município de Curitiba. Então, fica criada a política municipal de utilização dos parques de Curitiba com o objetivo de normatizar a utilização de parques e praças públicas por assessorias de esportes, visando estabelecer a forma de que as assessorias e grupos esportivos possam utilizar os logradouros públicos municipais. A ocupação dos parques e praças públicas deverá observar as regras específicas e delimitações estabelecidas e regulamentadas pelo Poder Executivo e para melhor aproveitamento dos espaços públicos. Mas, enfim, é claro que o projeto, no mérito, ele tem tudo de positivo, no sentido de que nós temos muitos problemas nos parques de pessoas que usam o espaço público de maneira
particular, de maneira que as pessoas começam assim a usar o parque para dar aulas, mas aulas cobradas, não aulas livres e gratuitas, aulas cobradas. Então, algumas academias e etc., professores particulares, eles têm os seus alunos, eles cobram... A parte, vereador. Sim, eles cobram dos alunos mensalidades, etc., e gostam de dar aula no espaço público. Então, isso é um problema que a prefeitura tem enfrentado há muito tempo. Nós tivemos recentemente um problema lá no Jardim Botânico, que, graças a Deus, foi resolvido de maneira positiva, inclusive o prefeito teve que interceder. Mas, no caso, do ponto de vista legal, o respeito à independência dos poderes é muito importante, porque nós, o Legislativo, não podemos criar programas para o Executivo no sentido de dizer como o Executivo deve executar o seu trabalho, de que maneira o Executivo tem que trabalhar e de que maneira o Executivo tem que administrar. Nós temos que nos ater à questão legislativa sem interpor funções para o Executivo. Então, o parecer do vereador Felipe é um parecer bastante extenso. Eu não vou ter tempo, inclusive, de ler, porque é um parecer bastante extenso, mas eu vou ler uma parte aqui. Feitas as considerações que julgamos cabíveis, ressaltamos que esta é exclusivamente da Comissão de Legislação apreciar a matéria e exerar a questão constitucional. E, na análise do mérito, é claro que somos favoráveis, mas aqui está faltando um pedaço do parecer. Mas, enfim, o parecer final fala da questão de vício de iniciativa e que, portanto, o projeto deve ser arquivado. Muitas vezes, a gente pensa que os vereadores poderiam fazer sugestões ao Executivo e não projetos impositivos que, com certeza, vão barrar a questão de vício de iniciativa. Então, vereadora, posso me manifestar só para esclarecimento dessa situação? Vereador Volmir, eu acho que há um equívoco aqui quando se fala em inconstitucionalidade, porque o próprio Supremo Tribunal tem uma decisão que cria, sim, programas de rua na cidade e permite que isso seja criado nos municípios. Então, não vejo aqui, não há decisão do Projuris afirmativamente dizendo que o projeto é inconstitucional, porque ele baseia sua decisão também no Supremo Tribunal Federal, que já tem uma decisão que considera constitucional. Então, há uma certa flutuação aí, e é necessário que o nosso Executivo possa ter recursos e meios de regularizar essa situação, sem que nós possamos diretamente interferir com essa decisão, mas oferecendo a eles a oportunidade de que possam fazer essa regularização. Esse é o sentido da coisa. Por isso que eu diria que é constitucional. Eu entendo. Eu estou aqui justificando o meu voto favorável ao parecer do vereador Felipe Braga Cortes, que fala que será da alçada da Secretaria Municipal do Meio Ambiente analisar, decidir e autorizar as solicitações dos particulares. Então, veja bem, será da alçada da Secretaria Municipal do Meio Ambiente analisar, decidir e autorizar as solicitações de particulares para exploração comercial ou prestação de serviços nos recintos dos parques e por qualquer inovação efetiva à ordem jurídica, por não ser dotada de nenhum conteúdo normativo, o parecer é pelo arquivamento da proposição. É esse o parecer do vereador Felipe, que eu votei favorável. A palavra ao vereador Dr. Volmir. Vereador Julieta. Não irei discutir, na qualidade de presidente, por entender que a CCJ está muito bem representada por Vossa Excelência, quanto à argumentação, inclusive. Entendo que é um projeto bacana, de importância, no mérito, boa vontade, a intenção da vereadora é boa, no mérito tem nosso apoio. Apenas, em curtas palavras, reafirmando que o voto dos demais membros da comissão foi no sentido da criação do projeto, do programa, com base até no parecer da Procuradoria.
Mas, em sede de discussão, eu acho que o mais saudável seria o relator apresentar suas razões, até pelo extenso arrazoado que foi seu voto. Seria o mais saudável. Obrigado. Então, senhores vereadores, a justificativa é essa, a questão de invasão do poder executivo, independência dos poderes, nós não podemos dizer quem é que vai, quem é que não vai nos parques, e já existe um decreto, que está aqui numerado, que fala que é da competência da Secretaria do Meio Ambiente analisar essas questões de ocupação dos parques e principalmente a utilização por particulares. Era isso que eu queria justificar, com todo respeito à vereadora Maria Letícia, e a gente faz a sugestão para que ela possa fazer um projeto de autorização ao Legislativo. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Como nós temos que fazer, a votação é simbólica, vereadores favoráveis à manutenção do parecer pelo arquivamento do projeto, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, favoráveis ao arquivamento. Visualmente dá para observar que foi rejeitado. Portanto, mantido o parecer para arquivamento.